ver como fazer biodiesel, aquele mesmo biodiesel que fizemos no nosso vídeo anterior, mas agora utilizando micro-ondas. Aquele mesmo micro-ondas que tem na cozinha da sua casa. Mas primeiro vamos ver o que são as micro-ondas e como funciona um forno de micro-ondas. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas e dentro de um forno de micro-ondas nós encontramos um magnetrão. O magnetrão é responsável por gerar essas ondas eletromagnéticas. Essas ondas penetram em moléculas polares, assim como a água, que está presente nos nossos alimentos. O nosso forno micro-ondas consegue converter energia elétrica em energia térmica e assim nós conseguimos aquecer os nossos alimentos. Eu descobri um vídeo muito legal de um canal que fala sobre física, explicando como funciona o forno micro-ondas. Vamos dar uma olhadinha? As ondas vindas do magnetron se propagam na câmara de cozimento devido ao ventilador metálico que encontra-se na região superior do forno de micro-ondas e são refletidas pelas paredes metálicas da câmara de cozimento até alcançar o alimento. Quando as ondas o alcançam, as moléculas da água contidas no alimento, por serem moléculas polares, temos uma distinção entre seu polo negativo e polo positivo. Assim, observando mais atentamente, vemos que elas tendem a se alinhar ao campo elétrico das ondas, causando assim uma vibração nas moléculas. Desta forma, as moléculas da água acabam friccionando com as outras moléculas vizinhas contidas no alimento, liberando a energia da fricção em forma de calor, e assim o alimento é aquecido no forno de micro-ondas. Como eu falei, as micro-ondas penetram em materiais polares. Vamos fazer uma pequena demonstração utilizando alguns solventes e um termômetro digital. E, é claro, o micro-ondas. Eu trouxe para vocês 3 solventes. A água, o hexano e o etanol. São compostos polares. O hexano é considerado um composto apolar. Ele é um hidrocarboneto, ou seja, a sua estrutura é composta apenas de carbono e hidrogênio. Em cada R' desse, eu coloquei 10 ml do solvente. E nós vamos colocar 10 segundos no micro-ondas e vamos ver qual a sua temperatura. Vamos pôr primeiro a água. Vou colocar o nosso termômetro. Vimos que a água atingiu aproximadamente 50 graus Celsius. Vou fazer o mesmo com o etanol hexano, mas agora eu vou botar meu óculos. Vou colocar o hexano agora. 10 segundos. Podendo ver até a diferença, né? O R' que contém água está cheio de vapor, por isso está embaçado. O hexano não está acontecendo a mesma coisa. Vamos ver essa temperatura. Podemos verificar que a temperatura não aumentou muito quando comparada à temperatura ambiente, de mais ou menos 25 graus. Vamos colocar agora o etanol.
Podemos ver que o etanol também aumentou muito a sua temperatura comparada à temperatura ambiente. O micro-ondas vem sendo muito utilizado no preparo de reações. Isso porque ela possui diversas vantagens. Uma grande vantagem é o tempo. Quando utilizamos a radiação micro-ondas, o nosso tempo reduz muito quando comparamos a uma metodologia tradicional. Outras vantagens que são observadas são aumento de pureza e aumento do rendimento dos produtos finais. Então agora, vamos ver como vai funcionar a nossa produção de biodiesel aqui no micro-ondas. Os nossos reagentes vão ser os mesmos utilizados no outro vídeo de biodiesel. Óleo de soja usado, etanol de posto e como catalisador o nosso hidróxido de sódio. Lembra de todos os preparos que nós tivemos no nosso óleo? Hoje nós vamos ter esses mesmos cuidados. Nosso óleo foi filtrado para retirar os restos de comida e foi aquecido para tirar possíveis contaminações de água. Então, nós vamos utilizar nosso balão de fundo chato para fazer essa reação. Então, eu vou adicionar o nosso óleo. E a nossa solução de álcool e hidróxido de sódio. Vou fazer uma leve agitação antes de colocar no micro-ondas. Nós testamos diversas metodologias relacionadas ao tempo para ver qual seria a que se melhor adequava a esse experimento. Nós testamos diversas metodologias em relação ao tempo para ver qual seria a mais eficiente nesse experimento. Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar 10 segundos no micro-ondas, vamos retirar, vamos agitar e vamos colocar mais 10 segundos. Essa metodologia não foi tão boa como nós esperávamos, mas para demonstrar na sua sala de aula já é o suficiente. Vimos que a nossa coloração já mudou. Vamos agitar um pouco. E vamos colocar mais 10 segundos. Agora que se passou os outros 10 segundos, vamos dar uma olhada como ficou. Enquanto nossa reação esfria, vamos falar um pouco sobre os próximos passos. Assim como o nosso experimento anterior de biodiesel com aquela metodologia tradicional, nós vamos transferir para um funil de separação, vamos tirar a fase inferior, que corresponde à glicerina, e vamos dar nosso tratamento, a nossa lavagem. A primeira lavagem era com uma solução de ácido clorídrico. Depois nós fazíamos 2 lavagens, com uma solução saturada de cloreto de sódio. E a última com água. Depois disso, nós secamos com um sulfato de sódio anidro e demos o nosso biodiesel pronto. Podemos perceber que o tempo de reação foi muito inferior quando comparado com a metodologia tradicional. Aqui nós gastamos aproximadamente 20 segundos. Na outra, podemos perceber que o nosso tempo de reação foi muito inferior quando comparado com a outra metodologia. Aqui nós gastamos aproximadamente 20 segundos. No outro experimento, foram 40 minutos esperando até o fim da reação. Essa é uma das grandes vantagens de se utilizar o micro-ondas, principalmente para fazer pequenas reações em sala de aula e demonstrar para os alunos como funciona a química.